Irmãos, dou graça ao Senhor ter me feito nascer num lar cristão. Meu saudoso pai obedeceu a Deus aqui na igreja antiga, em 1946. Irmãos, eu sinto da parte de Deus, nós mais antigos na fé, uma grande parte dos irmãos e irmãs mais antigos na fé, mais antigos na graça, vive um certo conflito nos dias de hoje, às vezes por falta de um esclarecimento, por grandes mudanças que tem na obra de Deus. Nós só enxergamos as grandes mudanças que tem na obra de Deus, as mudanças que tem na sociedade. Quase ninguém se vê e nem se comenta. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, a palavra, a doutrina nunca mudou. E quando tem uma certa abertura, alguma mudança nas coisas de Deus, isso gera um conflito na vida, na mente, no coração de alguns mais antigos na fé. O que ocorre, irmãos, quando o Senhor Jesus foi surpreendido com aqueles homens, trazendo aquela mulher que foi apanhada no próprio ato do adultério para ser apedrejada, a Irmandade tem conhecimento que a postura do Senhor, a manifestação do seu amor, mediante a atitude do mais velho, que estava ali com as pedras na mão, ele foi jogando as pedras fora, os mais novos foi acompanhando a atitude do mais velho. O judeu sempre teve essa consideração dos mais velhos, e nós mais velhos que estamos aqui fomos criados dentro dessa conduta. E o Evangelho, o Senhor Jesus, irmãos, Ele manifestou o mesmo amor que Ele manifesta hoje, Ele manifestou lá quando Ele veio. O amor é o mesmo, a nossa interpretação que modifica. Então o que ocorre, irmãos? O Senhor instituiu Pedro, sendo indouto, sem estudo, diante dos apóstolos. O nosso estatuto acompanhou isso também. As presidências da obra de Deus sempre foi do mais antigo. Mas chegou o tempo que o nosso estatuto teve que sofrer mudança, por causa da mudança da sociedade. O que mudou na sociedade? Nós fomos criados com aquele rigor que veio vindo. E os nossos filhos que nós criamos, eles conseguem criar os filhos como nós criamos eles? Nós já não criamos os nossos filhos como nossos pais nos criou. Os nossos filhos, se for criar os nossos netos como nós criamos eles, fica algum dentro de casa? E eu pergunto, será que fica dentro da igreja? Com aquele rigor, com aquela expressão dura? Então a obra de Deus não muda, irmãos. O que muda é o nosso comportamento, o comportamento da sociedade. E os servos de Deus mais antigos, que não conseguem absorver essa mudança, estão sofrendo. Sofre por não entender a sua condição na obra, sofre por não entender a sua posição diante dos servos que preside. Santo é o Senhor. Irmãos, vamos compreender, a obra de Deus sempre foi uma só. A mudança acontece na sociedade. Quando o Senhor Jesus veio, era lei, taxativo. Ele manifestou amor. Manifesta o amor até hoje. Mas nós temos uma grande dificuldade de executar esse amor, devido ao rigor que fomos criados. O rigor, irmãos, ele é excelente para a disciplina da vida.
Mas nós temos que entender que o amor do Senhor chega a hora que chega o arrependimento. A hora que acontece o arrependimento dentro do coração do ser humano, não importa o quanto ele é sujo, não importa o quanto ele é ou ela é pecador, a misericórdia, o amor do Senhor abraça, envolve, chama, afaga, e as palavras são suaves: eu te amo. Então, irmãos, não vamos deixar isso continuar a fazer nós sofrer. Vamos pedir ao Senhor para abrir a nossa mente e que nós vamos acompanhando. Irmãos, o Senhor tem uma grande obra para fazer. Nós precisamos alcançar coragem de começar a chamar nossos filhos de volta, o neto de volta, chamar aqueles que nós conhecemos de volta. Não é para dar liberdade, não é para dar carne, não é para dar lugar aqui, irmãos, é para alcançar a misericórdia de Deus. Esse é o nosso trabalho. Então, irmãos, senti de fazer esse esclarecimento, porque isso, irmãos, a gente vê que muitos servos, muita irmandade, que sempre zelou da obra, chega, irmãos, salvo engano, em 1976, eu deparei com uma situação muito difícil na sala da minha casa. Meu saudoso pai, com outro determinado irmão, muito antigo aqui de São Paulo, que estava nos visitando ali, os dois começaram a conversar na sala, irmãos. Eu preparando alguma coisa para servir a eles ali um café, os dois começaram a falar. Em 1976, os dois já não estavam concordando que a obra era a mesma. De 46, um batizou em 46, o outro em 42, salvo engano. Os dois não estavam concordando com o que era, já estava em conflito. O Senhor mandou, eu fui orar, falei: Senhor, meu pai, esse servo, um homem mais velho na idade do que meu pai, o que eu faço? Eles estão falando do ministério aqui dentro da minha sala, o que eu faço, Senhor? O Senhor falou: leia 8 de João, a mulher pecadora, e prega para eles. Vou pregar o quê? Prega a misericórdia do Senhor. Parecia escândalo para o judeu. Prega para eles que o meu amor está parecendo escândalo para eles. Eu preguei, foi 2, 3 frases que eu falei ali, só o que Deus mandou. Os dois caíram em pranto de choro. Meu pai falou para mim: chama nós para orar. Eu vou orar pedindo perdão. Os dois se reconciliaram um com o outro. Meu pai orou pedindo perdão a Deus, e aquele irmão também orou pedindo perdão a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. A obra é a mesma e sempre será a mesma: amor para com o pecador. Não podemos esquecer isso. Vamos continuar, vamos cantar outro hino, irmão. O Senhor nos mandará a sua santa palavra.